trazer aqui para vocês a questão do contrato de escopo negociável, quer dizer, como é que você faz um contrato para um projeto XP, e o que eu vou descrever é basicamente o contrato que a gente tem com a Santa Isabel. A gente, normalmente, no nosso caso particular, quando a gente vai desenvolver o projeto, tipicamente a gente vai criar uma equipe, onde a equipe, quase todo mundo da equipe é alocado exclusivamente para aquele projeto durante todo o tempo do projeto. Então, assim, você não vai ver, por exemplo, o Bernardo e o Felipe fazendo outras coisas para outros projetos. Eles são dedicados exclusivamente à Santa Isabel. E dentro desse modelo de trabalho, o que você está fazendo na prática é alugar essa equipe durante um certo período. Então, esse aqui é um projeto de 18 meses, onde a Santa Isabel está alugando uma equipe da Improve durante 18 meses. Só que como é que você formula o contrato desses 18 meses e você diz o que vai entrar nesse contrato? Tipicamente, um contrato ele vai ter que trabalhar com pelo menos 4 variáveis. Quanto vai custar, quanto tempo vai levar para fazer, o que você vai entregar e qual é o nível de qualidade proposto naquilo que você vai entregar. E essas 4 variáveis, tipicamente, todos os contratos de software tendem a fixar todas elas. E isso é basicamente a pior das piores coisas que um contrato de software poderia fazer. Como eu já falei para vocês, entre outras coisas, o cliente vai pedir muito mais do que o que ele precisa, porque ele só tem aquele tiro para dar, já que o escopo é fixo. Na prática, eu, você e a torcida do Flamengo sabemos que o escopo nunca é fixo. O escopo vai variar ao longo do projeto, independente do contrato que ele estiver usando, independente do local do mundo onde você estiver fazendo um projeto de software, o escopo vai mudar e existem razões muito fortes e coerentes para ele mudar. A razão é que as pessoas aprendem ao longo do tempo. Quem pede, aprende ao longo do tempo. Quem faz, aprende ao longo do tempo. À medida que a gente aprende, a gente pensa em fazer aquilo de uma maneira diferente, a gente pensa em fazer aquilo de uma maneira menor, melhor, e não há problema nenhum com isso. Isso é, inclusive, bom. Se você descobre uma maneira melhor de fazer aquilo, você pode estar descobrindo, por exemplo, uma maneira mais rápida ou uma maneira mais simples de resolver o mesmo problema. E, por exemplo, ganhar tempo, ganhar dinheiro com isso. Então, em XP, de uma maneira geral, a gente não quer fixar o escopo. O que não significa que não existe um escopo. O escopo desse projeto, ele existe. O que acontece é que esse escopo ele não é engessado. Se você perceber ao longo do tempo que existe a oportunidade de alterar de lugar para melhor, a gente vai alterar. E nós não vamos cobrar nada a mais ou a menos por causa disso. Porque isso faz parte do modelo. Então esse modelo é um modelo em que você fixa muito claramente quanto vai custar, quanto tempo vai levar para fazer, qual é o nível de qualidade proposto, que você diz através das práticas, que você indica que tem que estar ali para que o material seja cumprido, como, por exemplo, desenvolvimento orientado a testes, usando testes automatizados, programação em Python e outras coisas mais, mas você não fixa o escopo. O que significa que eu não sei o que vai sair lá no final do projeto, não é verdade? E ninguém em sã consciência faria um projeto onde ele não sabe o que vai sair no final do projeto. Então, é impossível um contrato como esse funcionar, certo? Bom, se algum de vocês aqui já fez um contrato de software, eu garanto que todos vocês fizeram um contrato e vocês não sabem o que vai sair no final do projeto. Todos acham que sabem, porque está escrito no contrato. Ninguém, na verdade, sabe, porque as coisas simplesmente mudam ao longo do tempo. Então, hoje em dia, basicamente, tem uma abordagem simples com relação a isso. Eu não vou mais brincar de contas de fatos, eu não vou mais brincar de história da carochinha. Eu vou admitir que eu não sei o que vai sair no final, meu cliente também não sabe, mas a gente tem uma noção agora. A gente sabe basicamente qual é o problema que a gente tem e provavelmente esse problema não vai mudar muito ao longo do projeto. A gente não sabe exatamente qual é a melhor solução tecnológica, mas a gente vai aprender ao longo do tempo. A gente tem uma noção hoje de qual é a melhor solução tecnológica. E a gente vai começar com ela. Mas a gente vai se adaptar à medida que a gente aprender e a gente puder aperfeiçoar. E não tem nenhum problema com relação a isso. Então, todos nós admitimos, mas não sabemos exatamente o que vai sair. A gente, obviamente, estima e faz todo o possível dentro daquilo que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, esse sistema que a gente acabou de definir, o Smart Condomínio, ele foi um sistema estimado para 2 meses. E nós colocamos dentro de 2 meses aquilo que eram as coisas mais importantes que o cliente poderia obter dentro de 2 meses. Então o modelo é o contrário. Eu tenho um tempo fixo e a pergunta é o que é que eu consigo colocar dentro de 2 meses que mais possa gerar valor para o negócio. E essa não é uma pergunta para a equipe de desenvolvimento responder sozinha. É uma pergunta, sobretudo, para ser respondida junto com o cliente. É por isso que ele está lá toda segunda-feira ajudando a gente a resolver essa pergunta. Então, primeira questão básica, o problema é o tempo. A gente fixa o tempo e tenta descobrir o que é o melhor que a gente consegue colocar dentro desse tempo. Então a gente está falando de 18 meses. Dentro desses 18 meses, a gente tem uma indicação de quais são os módulos que a gente tem nesses 18 meses e para cada módulo existe um tempo alocado a ele. Na prática, como é que a Santa Isabel paga? Ela paga através de uma fatura mensal. Existe um custo mensal nessa equipe, essa equipe é paga por esse custo mensal, mas a questão básica é que nesses 18 meses, uma das coisas que pode ter acontecido no início do projeto é a Santa Isabel ter feito uma escolha e descobrir mais à frente que o fornecedor que ela escolheu não é um bom fornecedor. Num projeto tradicional, ela simplesmente vai ter que morrer com esse fornecedor, a não ser que ela queira pagar o custo do cancelamento, o que é muito ruim. No caso do projeto XP, o que vai acontecer é aquilo ali. A cada 2 meses, a Santa Isabel tem a oportunidade de pedir para a equipe ir embora sem pagar multa por isso. Ou seja, a gente faz 8 iterações, ao final de 8 iterações, se a Santa Isabel perceber que não vale a pena continuar conosco, ela manda a gente embora e ela paga 0 de multa. Existem 10 dias a cada 2 meses em que dentro daqueles 10 dias ela manda a gente embora sem pagar multa nenhuma. Por que existe isso? Porque isso é uma forma de alinhar esses interesses. Como assim? Por um lado,
Se eu sei que eu tenho um projeto de 18 meses, em XP, na prática, ele não é exatamente um projeto de 18 meses, não é um projeto com expectativa de 18 meses. Porque esse é um projeto, por enquanto, apenas desses 2 meses em que a gente está atuando no momento. Eu, para conseguir que seja um projeto de 18 meses, eu como fornecedor vou ter que fazer um trabalho muito bom para que ele queira continuar comigo e não me mandar embora, no momento em que ele pode me mandar embora sem pagar nada por isso, sem ter nenhuma consequência negativa por isso. Então existe digamos assim, um interesse mais do que genuíno da nossa parte de fazer o melhor trabalho do mundo. Porque se a gente não fizer esse trabalho, a gente corre o risco de não ter o restante do projeto. Por outro lado, da parte deles, da parte de todo cliente, existe uma necessidade do negócio de poder mudar ao longo do tempo, de poder pedir que coisas sejam feitas de maneira ligeiramente diferente. A Santa Isabel pode fazer isso? Pode. Pode porque, na medida em que o escopo não está fixado no contrato, ela pode mudar tanto quanto ela quiser, que isso não vai afetar a nossa capacidade de cumprir o contrato. Se não vai afetar a nossa capacidade, não há nenhuma razão para a gente querer brigar contra ela ou resistir àquilo que ela quer. Então a gente simplesmente faz. E a questão fundamental é, mas aí de repente o cara depois de 2 meses não vai ter aquilo que ele quer. Já falei, isso é um problema nosso, cliente e desenvolvedor. E é um problema que a gente trabalha com ele, mostrando isso muito claramente para ele a cada interação. Olha só, isso daqui que você está pedindo parece muito bacana. Por outro lado, isso daqui parece ser muito mais importante. Será que não é melhor a gente começar por isso aqui? Para que se não der tempo de fazer tudo em 2 meses, que pelo menos a gente faça aquilo que é claramente o mais importante. Então veja, o foco é diferente. O foco ele é muito mais realista no sentido de nós não sabemos tudo de antemão. No projeto de 18 meses a gente não tem como saber tudo de antemão, mas a gente quer ter instrumentos para garantir que os nossos interesses estão devidamente alinhados. A experiência desses 2 meses foi bastante ilustrativa. A gente teve um certo privilégio, lá no caso da Santa Isabel, de ter vindo trabalhar com a gente um cliente, um requisitante principal, que é o Alfredo, que ele tem demonstrado uma capacidade excepcional de focar. Então, ele é a primeira pessoa a dizer, tira isso daqui porque isso não é necessário, põe isso aqui porque é necessário. Eu acho que foi uma agradável surpresa para todos nós ver o quanto ele está sendo focado naquilo que ele pede. Você pode pegar um cliente que não cai nessa situação? Pode. E eventualmente pode até gastar todo o tempo do projeto e não produzir nada muito interessante. Mas, veja, você está seguindo aquilo que é um acordo com ele. Nós sozinhos não vamos resolver esse problema. Esse é um problema nosso. Tá? Então, basicamente, é como se fosse um Time Materials, tá? De 18 meses, mas com esses marcos de saída, onde esses marcos de saída eles funcionam como se fosse uma espécie de vírus dentro do contrato. Se você não faz bem feito, você, como fornecedor, sabe que você vai dançar. Basicamente, a gente sabe disso. Então, a gente tem uma certa preocupação com isso e, portanto, não só por isso, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, porque senão todos nós aqui vamos estar de certa maneira no olho da rua se a gente não fizer bem feito. Só para pontuar, são escopos diferentes, mas para pontuar. O nosso RP, um produto fechado, que a gente fez um contrato para a implantação, a gente tem um contrato tem que colocar condições contornos, tanto do nosso lado como do lado deles. E esse contrato, com seus anexos, tem mais ou menos umas 100 páginas. E o contrato com a Improvit é um contrato que a gente até disponibilizou o modelo, de mãos de São Paulo, como pode baixar, que tem 7 ou 9 páginas, alguma coisa assim. E por que isso? Porque esse alinhamento de pensamento, de interesses, acaba fazendo com que você não tenha que formalizar muitas coisas em contrato. Porque, afinal de contas, se eu não gostar daqui a 2 meses, eu posso pedir para a Improvit não continuar o projeto. Funciona tão bem isso que a gente ouviu o contrato falou assim, por que a gente colocou 18 meses? A cada 2 meses a gente faz isso aí, 18 é fato, contrato com tempo determinado. 18 meses está na nossa cabeça, a gente quer que o projeto seja feito em 18 meses. Porque tem 16, a gente sabe 16. A gente vai aumentar o escopo, a gente acha que vale a pena pagar mais para ter mais requisitos dentro do sistema, a gente vai para 20. Mas o importante é que a cada 2 meses a gente avalia o trabalho. Se o trabalho não é satisfatório, então a nossa comissão aí. E o detalhe é que, no caso de XP, a gente tem interações semanais. Então, na prática, quando você fala de 2 meses, você está falando de 8 oportunidades concretas de saber se aquela equipe vale a pena ou não, porque são 8 entregas efetivas que estão sendo feitas de software funcionando. Então, você não tem como não saber se vale a pena continuar ou mandar o cara embora. Está claro, assim, diria até mais, que assim, nas primeiras 2 ou 3 interações, isso já está mais do que claro. Você nem precisaria das outras tantas, mas a gente tem ainda a oportunidade de ver isso, tá certo? Don't worry, be happy.